Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro do Êxodo. Êxodo capítulo de número 12. Êxodo 12. Bom, nós estamos no domingo de Páscoa, cantando louvores sobre ressurreição. Então nós vamos pregar, continuar a falar e a pregar a respeito da Páscoa. Amém? E Êxodo capítulo 12 é a instituição da Páscoa. É a instituição da Páscoa. Hoje pela manhã, nos dois horários, eu falei e expliquei sobre a chegada do povo de Deus no Egito. Que eles chegaram no final do livro do Gênesis, através de José, pouco mais de 70 pessoas. E 430 anos depois, eles eram perto de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então veja como que o povo cresceu, veja como o povo aumentou. Quando você vai ler Êxodo 1 e Êxodo 2, você ainda vê o seguinte, que era Faraó oprimindo o povo, Faraó perseguindo o povo, Faraó escravizando o povo, e mesmo assim o povo rompendo, crescendo e avançando. Por quê? Porque não tem perseguição que possa parar e impedir aqueles que o céu decidiu que chegou a hora de crescer. Então Faraó batia de um lado, o povo crescia do outro. Faraó oprimia de um lado, Deus abençoava do outro. Faraó perseguia da esquerda, Deus abriu uma porta na direita. Aê, vamos gente. Quem está no terceiro culto aqui sou eu, hein? Vamos lá. Faraó vinha de um lado e o Senhor abriu um escape do outro. Faraó tentava matar e o Senhor dava vida do outro lado. E chegou um ponto que a perseguição se tornou tão grande, tão grande, tão grande, que Êxodo 3 vai dizer isso, que o povo começou a clamar. O povo começou a clamar, começou a orar e a chorar e a pedir ao Senhor um libertador. Senhor, nos liberte, nos tire do Egito. Nesse momento, Deus envia o libertador. Quem foi o libertador? Foi o Rambo? Não. Foi um exército? Não. Foi um homem com 80 anos de idade, com um cajadinho de madeira na mão, que havia passado os últimos 40 anos da vida dele escondido num deserto, cuidando das ovelhas do sogro. Não era nem dele, era do sogro as ovelhas. O Moisés. Esse foi o homem que Deus enviou para libertar o povo. Você vê como que é o poder de Deus? Você vê como que Deus trabalha? Ele pega as coisas que não são para confundir aquelas que são. Ele pega aquilo que ninguém dá nada e faz através daquelas pessoas para revelar que o poder, a honra e a glória pertencem a Ele. É muito interessante quando você começa a perceber a maneira que Deus trabalha. Tem um gigante para ser derrotado, Deus não manda outro gigante. Tem um gigante, um exército para ser vencido, Deus manda um menino. Um gigante com uma espada, um escudeiro e armas. Um menino com uma funda, uma tiradeira e algumas pedras numa bolsinha do lado. Na lógica do homem, é o grande que vence o pequeno. Na lógica do homem, é o forte que vence o fraco. Mas na lógica de Deus, quem tem aliança e compromisso com o Senhor, é Ele que vence, independente do seu tamanho, da sua estatura, do seu bíceps, da sua força ou do seu bolso. Então toque em alguém e diga assim, o reino de Deus é invertido. No reino de Deus é assim, quem quiser ser maior, começa sendo menor. É tudo invertido, o reino de Deus é tudo invertido. É maravilhoso você ver a lógica que o reino de Deus trabalha. Então Deus envia Moisés. Quando chega lá, Moisés vai confrontar o Egito. Ele vai confrontar Faraó. Faraó não quer deixar o povo ir, gente. Faraó não quer deixar o povo ir. Eu expliquei logo cedo aqui. Imagina, você tem milhares de pessoas que são uma mão de obra escrava e barata. Faraó não tem que pagar fundo de garantia, segurança social, subsídio de Natal, subsídio de férias, vale alimentação. Não tem nada disso. Não tem seguro de trabalhador,
não tem equipamento de trabalho, o EPI, é EPI, né? É EPI que fala, o negócio do trabalho, tem nada disso. Aquele povo trabalha debaixo de chicotada. Aquele povo trabalhava debaixo de chicote, grito e ameaça. Você acha que Faraó vai querer perder uma mão de obra dessa? O povo construindo pirâmide, esfinge, vale de reis, cidade dos reis, palácios para Faraó. Faraó não queria perder a mão de obra. Como resultado, o seu coração está endurecido. O que Deus vai fazer? Vai enviar as pragas. No total foram 10 pragas. E não dá para passar aqui uma por uma, mas só para você entender por que Deus enviou 10 pragas. Porque cada praga representava um falso deus do Egito. Cada praga representava um falso deus do Egito. Por exemplo, eles adoravam o rio Nilo. O rio Nilo era uma divindade. Eles adoravam o rio, adoravam as águas. O que Deus faz? Permite que aquele rio venha literalmente se transformar num rio de sangue. Se não bastasse isso, eles adoravam o sol. Então, para eles, o sol era uma divindade. Aí o que Deus faz? Vou permitir um tempo de treva. Vai ficar escuridão, não vai ter luz do sol, não vai ter luz nenhuma, só para mostrar que eu sou o Criador de tudo e de todas as coisas. Cada praga era Deus derrubando uma divindade egípcia. Cada praga era um falso deus do Egito caindo por terra. E eu falei pela manhã hoje aqui, que a grande batalha dos nossos dias é a batalha pelo nosso coração. Bata no peito e diga: batalha do meu coração. Todo coração tem uma cadeira, todo coração tem um trono. Aqui tem um trono, aí tem um trono dentro do seu coração. E muitas coisas combatem para sentar nessa cadeira e sentar nesse trono. O que sentar no trono do coração é o que vai dar ordem na nossa vida. O que sentar no trono do nosso coração é o que vai nos guiar, é o que vai nos dirigir. Se você permitir que a ansiedade venha sentar na cadeira, no trono do teu coração, ela vai fazer com que você venha colocar o reino de Deus em segundo plano, e você vai colocar em primeiro lugar: eu preciso ter dinheiro, muito dinheiro, porque a solução da minha vida é o dinheiro, porque o que vai ser de mim no dia de amanhã, como que eu vou viver amanhã, como que eu vou pagar minhas contas amanhã. Mas se você ter Jesus como número 1 na sua vida, você vai trabalhar, você vai ter dia do trabalho, o dia da igreja, o dia de se divertir, vai ter o dia de ir para o ginásio, vai ter o dia de fazer o curso, porque você vai entender que o Senhor é aquele que dá e abençoa e entrega para os seus filhos nessa terra. Então a batalha é essa: quem vai sentar no trono do coração? Você vê como isso é sério? Na hora do louvor, um ambiente profético, poderoso, da glória de Deus. Mas você vê qual que é a guerra para você cantar, para você adorar a Deus? De repente você está querendo, a boca quer adorar, mas o coração está falando assim: você tem que pagar uma conta amanhã. A boca quer adorar, a mente quer exaltar, mas aí o coração começa a falar: e aí, o que você vai fazer esse mês? Então começa aquela batalha interna. Aqui, os deuses do Egito estão sendo derrubados, estão sendo destronados, porque só o Senhor é Deus. Ele é o único Senhor. Então agora passam-se 9 pragas e mesmo assim Faraó não deixa o povo ir. Bom, chega uma hora que o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu agora vou dar a cartada final. É o golpe de mestre. Eu vou dar um golpe em Faraó que vai ser como nocaute. Quando eu bater, ele não vai ficar de pé. Quando eu agir, ele não vai suportar. Eu vou fazer algo que Faraó vai abrir as portas do Egito, e você e todo o povo, vocês sairão pela porta da frente, marchando e avançando para a glória de Deus. O que Deus diz? Ele diz o seguinte: olha, vou enviar a última praga. E a última praga, a morte dos primogênitos. Só que tem um sinal, Moisés. Diga para o meu povo: quem sacrificar o cordeiro. Vamos lá. Quem sacrificar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e aplicar nos umbrais da sua porta, e estiver dentro da casa, quando o anjo da morte estiver passando, destruidor estiver passando, onde tiver o sangue, ele vai pular
Onde tiver o sangue, ele vai passar por cima. Porque Páscoa significa isso, passar por cima, pular. Esse é o significado. Páscoa não é chocolate não, irmão. Páscoa não é caixa de bombom da Garoto, da Lacta, não, irmão. Misericórdia. E outro, você está em Portugal, né? Então deixa a Garoto e a Lacta para lá. Compra pelo menos uma amendoazinha de chocolate, aquela do Lidl, que tá valendo, né? E não vem dizer que você é chique não, que quando eu fui comprar a minha, eu te vi lá na fila. Aleluia. Tinha que matar o cordeiro. E aqui, preste atenção, que aqui tem algo maravilhoso. Lá vem o anjo da morte na noite, na madrugada, à meia-noite, passando casa por casa do Egito, do palácio até a choupana, do palácio de Faraó até a estrebaria dos animais. E aí, de repente, ele chegava numa casa que tinha sangue. Quando chegava naquela casa, ele pulava e passava por cima. O que significava aquele sangue? Diga aí, bispo! O que significava aquele sangue? O significado era esse: nessa casa não vai ter morte, porque o cordeiro já morreu no nosso lugar. Na minha casa não vai ter morte, porque o cordeiro, diga assim, me substituiu. A morte do cordeiro é uma morte substitutiva. Ninguém que estivesse dentro da casa, o filho mais velho, do primogênito, precisaria morrer, porque o cordeiro já havia morrido do lado de fora. Então, o que é o cordeiro da Páscoa? O cordeiro da Páscoa é um cordeiro que substitui. Então, toque alguém e fale assim, um cordeiro que substitui. Então, por exemplo, eu sou o primogênito da minha família. Se eu estivesse dentro da casa com sangue, eu não ia precisar morrer, porque o cordeiro já tinha morrido no meu lugar. Aí, passado um tempo, nós vamos, correndo as páginas da Bíblia, porque os eventos do Velho Testamento são como sombras. Diga assim, Velho Testamento é como uma sombra. Tudo que acontece no Velho é uma sombra daquilo que seria completo, pleno e perfeito e que aconteceria no Novo Testamento. Então, aquele cordeiro lá do Velho Testamento, que morreu e derramou sangue, e morreu no lugar da família, ele estava apontando para um cordeiro perfeito. Que a morte dele seria suficiente para cobrir o pecado de toda a humanidade e salvar qualquer pessoa na face da terra. Aí está lá no Rio Jordão, João Batista batizando o povo, irmão, aquela filona. E está lá João batizando o povo. Batiza um, batiza o outro, batiza, arrependimento de pecado, está arrependido, está arrependido, já apareceu e falou assim, raça de víbora, e você está indo. Aí João parou. Ele parou. Aí ele começa a olhar. Aí fala, opa, tem um negócio aí. Aí o povo, o que você está vendo, João? Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga bem alto, meu Cordeiro é Jesus. Agora eu tenho uma notícia para você. E quando eu dei essa notícia de manhã aqui, meu irmão, essa igreja explodiu. Então eu estou no terceiro culto, você me ajuda aí, dá glória, bate palma e fica feliz. Porque a boa notícia é, lá no Velho Testamento, um cordeiro morria para uma família ser salva. Hoje, o nosso cordeiro morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo de manhã. Aleluia! É Páscoa! Hoje nós não choramos um cordeiro morto, nos alegramos no Cristo que ressuscitou. Ele morre como cordeiro, como uma ovelha muda,
como uma ovelha silenciosa, levado ao matadouro, mas ele ressuscita. Como um leão, tome BR, e como leão ele ressuscita, rugindo, declarando e dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu aguilhão? Como o cordeiro mudo, ele vai para a cruz. Não se ouve uma palavra de reclamação, não se ouve uma palavra de murmuração, não se ouve um questionamento. Como cordeiro na cruz, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Como cordeiro, ele abre a boca e grita e diz: está consumado, o preço foi pago, a obra é completa. Sexta-feira, diga sexta-feira, túmulo. Aí chega o sábado, todos os judeus reservados na sua casa, os discípulos escondidos, assustados, com medo com a morte de Jesus. Diga assim: sábado, silêncio. São as etapas que todo mundo passa na vida. Tem gente que vive a sexta-feira de crucificação, de traição, de sofrimento, de açoite, de sepultamento. Aí o sábado do silêncio, que está tudo parado, você não vê nada acontecer, não tem ninguém na rua, você se sente sozinho, sozinha, porque é o sábado do silêncio. Mas guarda isso, meu irmão. Até o sábado do silêncio, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Aleluia. E aí o evangelho diz que no domingo de manhã, bem cedo, elas vão até o túmulo, e no caminho elas estão dizendo assim: quem nos removerá a pedra? A pedra é muito grande, quem vai tirar a pedra? Quando elas chegam no túmulo, elas ficam assustadas, porque o que era preocupação no caminho, quando chegaram no túmulo, a pedra já estava removida. Eu tenho uma boa notícia: você está aqui preocupado com a pedra na segunda, a pedra na terça, a pedra na quarta, a pedra na segunda semana, na terceira semana, a pedra é o mês que vem. Mas enquanto você está adorando na IBR Lisboa, tem pedra rolando lá fora. Diga assim: a pedra rolou. E aí, meu irmão, você imagina aquele cordeiro mudo ressuscitando. Você imagina aquele cordeiro que foi envergonhado, humilhado, açoitado, cuspido, envergonhado, zombado, ressuscitando. Na cruz ele não podia questionar, não podia fazer nada, ele tinha que passar pelo processo. O inferno afrontando, o inferno questionando. E o Cordeiro de Deus, caladinho, suportando tudo. Mas no domingo, quando ele ressuscitou, vou fazer uma ilustração, é ele pegando a morte pelo colarinho. De hoje em diante, você não vai ter poder mais sobre nenhum daqueles que são meus. Você pode até levar o físico, mas o dia que eu voltar, as sepulturas vão ter que se abrir, e aqueles que são meus, como eu ressuscitei, irão ressuscitar. E agora eu entro numa revelação que o Senhor está dando para mim. Tem uma pessoa que está muito com uma ferida no coração, pelo luto do pai, da mãe, de pessoas que serviram a Deus. E você carregando esse questionamento: ele serviu a Deus, ele serviu a Deus, ela serviu a Deus, como que morreu? Como? E eu quero falar uma coisa para você: não morreu.
Você pensa que morreu e acabou, que nada. A trombeta vai tocar. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E se você ama o papai e a mamãe, essa pessoa que você ama aí, que partiu com Jesus, você também tem que andar com Jesus, você também tem que viver a tua vida com Jesus, porque naquele dia, quando a trombeta tocar, você também tem que escutar. Eu nem li o texto. É o que eu estou lendo aqui. Êxodo 12. Pregador empolgado, né, irmão? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Se quiser saber o que é isso aqui, é o culto da manhã eu falei. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Eu falei pela manhã que Páscoa é uma festa para a família. Então, na Páscoa, Deus quer abençoar a sua família. Amém? Verso 4, se a família for pequena, para um cordeiro, então você tem que convidar o seu vizinho mais próximo para partilhar o cordeiro. Aí eu expliquei pela manhã que isso aqui é você falar do amor de Deus, você partilhar o cordeiro com as pessoas, não é? Tanta gente que você conhece aí está perecendo e você tem a resposta, você tem um cordeiro e não partilha o cordeiro com ninguém. Então toque em alguém e fala assim: vai partilhar o cordeiro essa semana. Tem que partilhar o cordeiro, irmão. E se você está aqui porque alguém te convidou, dê glória a Deus que essa pessoa lembrou de você e falou: vamos comer um cordeiro na IBR hoje? E aí ele vai dando a instrução. Veja que ele está dizendo assim, que não bastava a morte do cordeiro, preste atenção, e não era só o cordeiro morrer, não era só passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Diga assim: teria que comer. Diga, comer o cordeiro. Então, a Páscoa era a morte do cordeiro, passar o sangue do cordeiro, ficar dentro da casa, e dentro da casa, a família participar de uma refeição. A família participar de uma refeição. Então, a ideia era que eles deveriam comer o cordeiro. Comer o cordeiro. Quando eles estivessem comendo o cordeiro, muitas lições ali podem ser trazidas para nós hoje. A primeira delas é que alimento significa sustento. É o alimento que nos sustenta e nos mantém de pé. Então, quando eu estou comendo o cordeiro, eu estou dizendo que o meu sustento, o meu vigor e a minha força é o cordeiro. Jesus falou: nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Então, tem gente que o teu físico tá, tá poderoso, comendo picanha, bacalhau, comendo latinha de atum, comendo macarrão, comendo pão. O teu físico tá top, tá beleza. Tá todo mundo aqui gordinho, os que não tá gordinho tá em forma, glória a Deus. Tá todo mundo na benção, saudável, aleluia. Mas eu não quero saber como está o teu corpo, eu quero saber como está o teu espírito. É esse aí que manda. Porque tem gente que o corpo está saudável, mas o espírito está raquítico, fraquinho. O braço, meu irmão, tá igual o meu, assim, ó, bração aqui, olha que braço grandão aqui, ó, fortão. Mas o espírito tá igual ali quando, sei lá qual que era o desenho, se era do Popeye, do Pica-Pau, quando ele fazia assim, que veio de ser para cima, fazia para baixo. O espírito está assim, a tua força não está positiva, está negativa. Mas você veio para o lugar certo hoje. Porque hoje aqui eu não vou dar o cordeiro físico, mas eu estou te dando o cordeiro espiritual. Estou dando alimento espiritual para você. E esse alimento já está levantando aqui os caídos, levantando os que estavam prostrados, animando os desanimados.
curando os feridos, levantando os abatidos. Se você entrou aqui cansado, toma cordeiro aí, não goela abaixo, mas ouvido adentro. Toma cordeiro não na boca, mas no ouvido e no coração, porque onde o cordeiro entra tem vida, onde o cordeiro entra tem saúde, onde o cordeiro entra tem vitória, onde ele entra tem transformação. Vamos lá, IBR, hoje eu estou aqui servindo cordeiro para você. E hoje, bispo, eu fui na igreja, o pastor lá nunca serviu cordeiro para mim. Que história é essa de comer cordeiro? Então tem a simbologia do espiritual, do alimento da palavra, mas preste atenção, a Páscoa do Velho Testamento, Jesus fez uma nova aplicação nas páginas do Novo Testamento. Ele vai celebrar o que para ele foi a última Páscoa com seus discípulos. Então ele leva todos os seus discípulos para um aposento, um lugar especial, um lugar preparado. Prepara a mesa, prepara a refeição, prepara o cordeiro, prepara tudo. Todo o ambiente preparado, a mesa preparada, o alimento preparado. Todos participando daquele evento, daquela cerimônia. Tomando as taças de vinho, representando cada tempo, cantando hinos, fazendo as orações. Então, de repente, Jesus para e diz assim, pega o pão e diz assim, esse é o meu corpo, que é dado, que é partido por vós. Se você quiser ter parte comigo, se você quiser ter parte na minha vida, você vai ter que comer o meu corpo. Aí Jesus pega o cálice, o vinho, fala assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o meu sangue. Se você quiser ter parte comigo, você vai ter que beber o meu sangue. Ou seja, agora ele está fazendo a aplicação da Páscoa, daquela refeição, para a ceia do Senhor. Então hoje, cada vez que eu e você nós participamos da ceia, nós estamos dizendo, esse aqui é o corpo do Cordeiro. Eu estou comendo ele. Esse aqui é o sangue do Cordeiro. Olha eu bebendo ele. Então daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos participar da nossa cerimônia da ceia. E quando o Cordeiro entra pelo nosso corpo físico, o pão, o sangue, o que vai acontecer? Ele vai se unir ao nosso corpo. Ele vai se transformar um conosco. Ele vai se transformar em saúde, vai se transformar em proteínas, ele vai se tornar um. Então isso representa a nossa união mística, misteriosa com o Espírito Santo. Unidos, o nosso espírito junto com o Espírito de Deus. A nossa vida em unidade, em comunhão com o Senhor. Então, verso de número 14 para eu terminar. O Senhor dá a seguinte ordem: esse dia será um memorial. Celebrareis como solenidade o Senhor. Nas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: vocês vão ter que lembrar constantemente, todos os anos, desse evento, dessa situação. Vocês vão ter que lembrar todos os anos do que eu fiz no Egito. Diga aí, bispo, por quê? Eu tenho que lembrar. Eu vou te dizer porque a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar porque nós temos uma tendência muito fácil de esquecer. Principalmente das coisas que Deus fez na nossa vida. Veja, você encontra alguém que saiu da igreja, você vai falar com ela. Ela lembra de tudo de ruim que fizeram com ela. Mas a pessoa rapidamente se esquece de tudo que Jesus de bom já fez por ela. É uma tendência natural. A nossa mente tem uma tendência de se fixar naquilo que é ruim, naquilo que é doloroso, naquilo que é negativo. Mas aí o Senhor está dizendo assim: mas eu não quero que com vocês sejam assim. Vocês vão celebrar isso todos os anos, para que vocês nunca venham se esquecer
que um dia os vossos pais estiveram como escravos, mas por uma intervenção minha eu libertei e dei para eles uma nova chance, uma nova vida, uma nova oportunidade. Hoje, quando eu participo da ceia, sabe o que eu trago na memória? A morte de Jesus, sacrifício de Jesus, ressurreição de Jesus, glória a Deus. Mas eu também trago a seguinte situação: onde eu estava há 25, 30 anos atrás, quem eu era no meu passado e para onde eu estava indo, andando e caminhando. Mas o Cordeiro de Deus me pegou pela mão, me tirou da morte para a vida, me tirou da ilusão e me deu um propósito. É isso que nós vamos louvar e celebrar hoje aqui nessa noite na IBR. Vamos ficar em pé, por favor.